Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você. Eu tô chegando com as primeiras notícias do Fluminense nesta quinta e com notícia urgente, notícia importante sobre o possível novo técnico do Fluminense para a temporada 2025. Um novo nome já foi escolhido e eu vou já te acordar. Você que está acordando agora, está levantando agora, está tomando seu café da manhã, para você ficar bem atualizado, para você ficar bem informado e para saber tudo sobre a possibilidade, a grande possibilidade de Renato Gaúcho voltar ao Fluminense depois de 6 passagens pelo clube. Renato Gaúcho é um nome, negociações avançadas e o martelo deve ser batido ao longo desta quinta-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora. Se você puder deixar aqui o seu like, se você também depois com certeza vai deixar seu comentário, porque é um vídeo que vai gerar muito debate, muita discussão e claro, se inscrever aqui no canal do Lessa, se você não está inscrito ainda, deixe a sua inscrição, ative as notificações, sempre falo isso, porque quando tiver notícia importante, notícia urgente assim, você não vai perder absolutamente nenhum detalhe. A gente está de plantão, trabalhando, para mim obviamente é um pouco mais difícil aqui, né, porque eu estou 5 horas à frente do horário de Brasília, então essa informação, ela saiu ontem ali no fim da noite, mais ou menos, se eu não tô enganado, já era madrugada, né? Início ali da madrugada. Sobre essa negociação avançada entre Fluminense e Renato Gaúcho. Essa notícia foi publicada primeiro ali pelo GE e era uma possibilidade relativamente alta. Por quê? Quem acompanhou as apurações que eu venho fazendo sobre esse possível treinador ao longo dos últimos dias, sabe que o Fluminense tinha o nome de Renato Gaúcho como um dos preferidos. Falei aqui constantemente para vocês. O nome do Renato vinha ganhando força nos bastidores, porque tinha o apoio de pessoas importantes ali do Fluminense, da diretoria do Fluminense. Só que, após muitas conversas, só para explicar o passo a passo, antes de qualquer opinião aqui, para explicar o passo a passo de como tudo aconteceu. Depois de algumas reuniões, quando o presidente Mário Bittencourt voltou para o Brasil, não houve unanimidade. Alguns preferiam Renato e tinha gente preferindo o técnico estrangeiro. Pelo que eu apurei, o presidente Mário Bittencourt preferia naquele momento um técnico estrangeiro que já tivesse passagens aqui pelo futebol brasileiro, já tivesse uma experiência no futebol brasileiro. E foi daí que acabou surgindo o nome do Milito, do Gabriel Milito. Outros nomes chegaram a ser estudados, como o do Crespo, por exemplo, que também está no mercado, está desempregado. Então o Fluminense acabou decidindo partir para uma proposta ao Gabriel Milito, uma proposta muito boa, com um salário aí na casa de quase R$1,5 milhão por mês, se a gente for levar em consideração 13º, enfim, todos os direitos, de R$17 milhões por ano, uma proposta alta para o Milito, mas ele, por motivos familiares, por questões familiares, questões de calendário também, ele sabe que teria que chegar aqui e dar resposta imediata, porque vai ser um jogo atrás do outro agora até o Mundial, não tem tempo para trabalhar, e foi justamente por isso que ele sofreu muito no Atlético Mineiro no ano passado. Então até comentei que foi uma atitude muito digna do Milito, em recusar essa proposta do Fluminense, porque seria muito fácil, você bota ali o salário no bolso, né? Depois, se não der certo, pega a sempre gorda rescisão de contrato e toca a vida, e segue a vida. E o clube é que sofre, o clube que padece. Então o cara entendeu que para ele seria um cenário muito complicado, muito difícil e muito arriscado. E o Milito preferiu dizer não. Além de questões familiares, porque ele veio para treinar o Atlético e a família não veio junto. Então ele teria que ficar novamente longe da família. Foi estabilidades que ele estabeleceu para a vida dele, para a carreira dele neste momento. Pois bem, a partir daí, o nome do Renato volta a ganhar muita força, porque ele estava ali no topo das prioridades. Porque o Renato estava entre os principais técnicos que poderiam assumir o Fluminense, as principais opções. Porque é um técnico, um excelente gestor de grupo, né, um cara que sabe lidar muito bem com jogadores mais estrelados, mas trabalha muito bem jogadores mais jovens, jogadores da base. É um cara, como se diz, no futebol geralmente se fala, o paizão, é o cara que une o vestiário, né? É um cara que sabe gerar esse movimento de união, de construção ali de uma
talvez de retomada daquilo que o Fluminense chamava muito de família, né? Que o grupo é uma família, que o time é uma família. Enfim, o Renato tem muito esse perfil, a gente sabe. Mas é claro que isso não basta para um bom técnico de futebol, para um bom treinador. Isso não basta e não é nenhum tipo de garantia de que você vai ter um grande trabalho e, consequentemente, uma grande temporada. E aí a gente entra mais para questões táticas, questões de perfil, de forma de jogar, de ideia de jogo, de característica. O Renato também está dentro daquilo que o Fluminense deseja, que é ter um time que gosta mais da bola, que saiba também propor o jogo, que tenha coragem para se impor, que tenha uma característica ofensiva. O Renato tem essa característica também. Ele não é um técnico retranqueiro, ele não é um técnico excessivamente defensivo. Pelo contrário, o Renato, as suas equipes normalmente são equipes ofensivas. O que às vezes acaba gerando um desequilíbrio é por um desempenho não tão bom assim do seu sistema defensivo. Mas são números que, a partir de agora, havendo esse acerto, a gente vai estudar, a gente vai se aprofundar, a gente vai falar com profissionais que acompanharam o Renato durante toda essa passagem dele, nova passagem pelo Grêmio, né, das tantas que ele já teve, mas o mais importante para a gente agora são as últimas temporadas, as temporadas mais recentes, para entender como foi construído esse trabalho do Renato, como ele se desenrolou, como ele se desenvolveu. A gente sabe que ele pega um Grêmio em 2022 na Série B e depois, no ano seguinte, faz uma campanha espetacular com o Grêmio em 2023 até chegar ao vice-campeonato brasileiro. Em 2024, aí as coisas já não foram boas. Tem toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul que gera, obviamente, um impacto muito grande. O Grêmio fica ali na zona do rebaixamento, o Fluminense e o Grêmio estavam lá embaixo, a gente lembra disso. Depois o Grêmio consegue ter uma reação e escapa ali da segunda divisão até com uma certa tranquilidade. Mas foi um ano muito difícil, um ano de muita cobrança lá para o Renato, e ele partiu para um embate muito firme com a imprensa gaúcha, que tem um perfil mais, né, de confrontar mesmo, de partir para o embate. E o Renato já conhece lá os caras, conhece todo mundo, então ele sabe como a coisa funciona. Então foram bastidores também muito turbulentos nessa última temporada dele pelo Grêmio, que acabou gerando um desgaste muito grande e, consequentemente, depois a demissão do Renato no cargo de treinador. Ele estava livre no mercado, ficou, por isso, optou para dar uma descansada, mas recebeu propostas altíssimas do Vasco, recebeu uma proposta alta também do Cruzeiro, e naquele momento ele optou por não aceitar. Com o Vasco ele se reuniu pelo menos 2 vezes com o Pedrinho, de acordo com informações que foram publicadas. E aí estava o meu receio de o Fluminense conseguir ou não avançar com ele devido à questão financeira. Mas a proposta que o Fluminense fez para o Milito já era alta. E aí o Fluminense ofereceu mais ou menos ali valores parecidos para o Renato. Não vou cravar aqui que são os mesmos valores, mas foram valores parecidos. E aí o que aconteceu? A conversa evoluiu. O Renato já tinha falado que gostaria de ouvir a proposta, que estava à disposição, que estava no mercado, disposto a voltar a trabalhar. Para mim, eu falei para vocês naquele dia que saiu essa fala dele. É um recado claro de que, olha só, eu tô aqui, quero ouvir a proposta e quero ir pro Fluminense se a proposta for boa. Tô disposto a deixar aqui meu futebol, que para ele é o cenário ideal, foi o que eu falei aqui. Foi naquele vídeo, foi depois do jogo ali que eu gravei lá no Estádio Olímpico. Para ele é o cenário ideal. Ele vai treinar um time no Rio de Janeiro, a casa dele, vai poder, por exemplo, treinar de manhã, à tarde, se quiser, joga um futebol, ou vice-versa. Então ele não vai poder mudar novamente, totalmente a vida dele para ir, por exemplo, para Belo Horizonte. Ah, mas por que ele não aceitou o Vasco então? Porque, imagino que talvez ele entendesse que o Vasco seria um desafio problemático, vamos dizer assim. O Fluminense já tem uma estrutura de time totalmente diferente, vem de boas temporadas, à exceção do Campeonato Brasileiro do ano passado, e tem um Mundial de Clubes a ser disputado em junho. Isso, evidentemente, traz uma visibilidade. E a gente sabe que tem toda essa situação, seleção brasileira, do Dorival ser demitido, e ele ter a esperança, o sonho de assumir a seleção. E ele percebeu que também isso não iria acontecer agora. Então tudo caminha para um desfecho positivo nesta quinta-feira. As negociações estão avançadas.
né? Estão sendo debatidos ali detalhes do contrato, dessa questão dos valores, tempo de contrato. Deve ser um contrato até o final do ano, a princípio com opção de renovação por mais uma temporada. E aí eu não sei se tem meta, se não tem, mas uma reunião hoje ao longo do dia deve bater o martelo em relação à chegada do Renato. O presidente Mário Bittencourt e o diretor executivo Paulo Angione se encontraram ontem, tiveram uma reunião muito proveitosa. O Renato gostou do que ouviu. Foi também uma reunião de entendimento para saber o que eles estão pensando, o que eles esperam do Renato como treinador, do Renato falar sobre o que ele pode fazer para fazer com que esse time do Fluminense volte a jogar futebol, para fazer com que esse time do Fluminense seja competitivo e tenha condições de brigar por títulos. A gente já cansou de falar aqui, o elenco tem carências, tem problemas, mas é um elenco, na minha opinião, melhor do que o do ano passado em termos de opções. É um elenco mais jovem, mais fortalecido nesse sentido. Ser bem trabalhado, ele pode não ser, está longe de ser talvez o melhor elenco do Brasil. Né? Não é um elenco que é difícil imaginar que vai brigar por um título brasileiro, por exemplo. Mas que nas competições mata-mata, ser bem treinado, ser bem acertado, pode chegar sim. O nome do Renato é um nome que não vai gerar unanimidade, longe disso, imagino, entre os torcedores. Eu mesmo tenho ressalvas em relação ao trabalho dele, porque é um técnico a gente buscar. Antes da passagem do Grêmio, tem uma passagem pelo Flamengo. É uma passagem que não é ruim, cara. Não é ruim. Ele acaba perdendo a final da Libertadores daquele jeito, da forma como foi. Mas ele em 37 jogos foram 25 vitórias, se eu não me engano. O time do Flamengo não jogava mal sob o comando do Renato. Tinha ali aquele fantasma de Jorge Jesus, uma pressão do caramba também e tal. Mas não foi uma passagem ruim dele pelo Flamengo. Teve problemas? Sempre, todo trabalho tem. Mas não foi uma passagem ruim. Mas ali, quando ele sai, algumas matérias foram publicadas dizendo, jogadores reclamando de profundidade, de falta de profundidade tática, de falta de trabalhos técnicos e táticos mais aprofundados, de variações táticas. Isso é uma coisa que me preocupa. Porque o Renato é aquele estilo boleirão, é aquele estilo não preciso estudar nada, eu já sei tudo. Enfim, a gente sabe qual é o perfil do Renato. É um cara que conduz muito bem a narrativa, um cara que blinda elenco, é um cara que, quando tiver fase ruim, ele vai tentar levar para outro lado, para tirar o foco do que está acontecendo. Enfim, não é um nome perfeito, mas é um nome que, para este momento, para o que a gente precisa hoje, talvez dê um resultado positivo. Eu não tenho 100% de convicção para vocês, estou sendo bem sincero. O Renato já teve bons trabalhos, já teve outros trabalhos nem tão bons assim. Não é um técnico perfeito, está longe disso. Ele tem uma comissão técnica que sustenta bem ali o trabalho dele. Tem que ver se o perfil do elenco do Fluminense atual vai atender aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Mas, enfim, é um treinador com muita experiência, é um treinador que tem identificação com o clube. E olha, voltando praticamente 30 anos depois do gol de barriga. Exatos 30 anos depois, que isso seja um sinal. Mais uma passagem do Renato, que afirmou lá em 2008 que foi o segundo golpe mais duro da vida dele naquela época, quando perde a Libertadores. É um cara que a torcida sabe, gosta, a maior parte pelo menos, conhece muito bem o clube e sabe que a pressão vai ser grande e ele vai ter que responder essa pressão. Isso, pelo menos, é algo que me agrada bastante. É algo que já ajuda para um treinador que vai ter que chegar em meio a uma sequência absurda de jogos e dar resultado. Vai dar certo? Vai dar errado? A gente não sabe, não tem como saber. Mas vamos aguardar aí ao longo do dia, a gente vai trazer mais notícias e atualizações sobre Renato Gaúcho, o possível novo técnico do Fluminense para a sequência da temporada de 2025. É o retorno dele, é o retorno de Renato Gaúcho muito próximo. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, vou deixar aqui o espaço aberto para comentários e assim que tivermos mais notícias, a gente volta por aqui.